Meus amigos, Ramon Dias ganhou uma sombra que ninguém merece no Corinthians. Tite Adenobach é a sombra que assola o Ramon Dias na equipe do Corinthians. Rapaziada, antes da gente continuar, deixa aqui o teu like aqui no canal Boteco Ball. E a chance realmente de demissão de Ramon Dias, ela é iminente e ela é real, viu? E realmente a situação dele é péssima. Fraquíssimos jogos do Corinthians na pré-Libertadores, né? Aquela derrota de 3-0 para a equipe do Barcelona de Guayaquil realmente abalaram tanto o Ramon Dias quanto também o seu filho Emiliano Dias. Então, meus amigos, o nome de Tite está à solta, é a sombra de Ramon Dias nesse momento na equipe do Corinthians. Então, rapaziada, essa classificação em cima da equipe do Santos amanhã, né, neste domingo, 6:30 da tarde, rapaziada, Corinthians e Santos, vai pegar o Santos de Neymar dentro de casa. A vitória é obrigatória, não há outro resultado que segure o treinador Ramon Dias que não seja a vitória, meus amigos. Então, o Ramon Dias, que tinha inclusive em dezembro de 2023 renovado com a equipe do Vasco da Gama. Então, meus amigos, a diretoria do Vasco tinha confirmado essa renovação de Ramon Dias no final do ano de 2023. E ele tinha renovado, inclusive, o contrato até dezembro de 2025. E ainda tinha uma possibilidade de renovação até dezembro de 2027. Por quê? Porque ele praticamente fez um milagre na equipe do Vasco da Gama. O Vasco da Gama era um dos rebaixados iminentes daquele Brasileirão de 2023, e o Ramon Dias ganhou muita notoriedade ao dizer: não vá abarrar, não vai cair. Então realmente ele conseguiu evitar o rebaixamento da equipe do Vasco da Gama, a Série B do Campeonato Brasileiro em 2023. Chegou o ano de 2024, ele terminou bem o ano de 2023. E em 2024, lá no finalzinho de abril, foi demitido da equipe Vasco da Gama. Inclusive, no dia que ele foi demitido, a derrota para o Criciúma dentro de casa, o 4-0, eu tinha feito uma live, porque falei, que o trabalho de Ramon Dias era um bom trabalho no começo, na equipe do Vasco da Gama, mas que com o tempo esse trabalho ele foi perdendo fôlego, Então, meus amigos, demitido por 4-0 na derrota contra a equipe do Criciúma, onde a equipe do Vasco da Gama tinha uma grande esperança nele, terminou, rapaziada, numa enorme decepção pelo time apático que ele deixou, time perdido da equipe do Vasco da Gama, realmente. Mas aí, meus amigos, em julho de 2024, ele foi contratado pela equipe do Corinthians, mais uma vez com uma nova missão, praticamente a mesma: evitar o rebaixamento do time, evitar o rebaixamento do Timão à Série B do Campeonato Brasileiro de 2025. Além de ter evitado, teve uma arrancada impressionante, 8 vitórias consecutivas, levou o Corinthians à pré-Libertadores da América. Muitos não esperavam. Claro, recebeu o reforço de Memphis Depay, jogou muito, no final da temporada, mas realmente, meus amigos, um time muito encaixado, um time vibrante, jogando para o ataque, dentro e fora de casa. E então, meus amigos, em dezembro de 2024, o executivo de futebol, Fabinho Soldado, tinha confirmado que o Ramon Dias tinha contrato até dezembro de 2025, Então, meus amigos, chegou agora, essa semana, depois da derrota por 3-0 para a equipe do Barcelona de Guayaquil, tudo mudou. Tudo mudou, o que era bom ficou ruim, e a torcida organizada do Corinthians fazendo pressão para que o Corinthians reaja contra a equipe do Santos, que elimine a equipe de Neymar Júnior, porque senão, se for eliminado, o Corinthians vai ter que pensar em outro treinador. E esse treinador, meus amigos, tem 4 letras: T-I-T-E. Tite. Não tem outro nome que não seja Tite. Agora, o Tite já negou 3 vezes a equipe do Corinthians. Vamos ver
no que pode acontecer, porque realmente a classificação, a final do Paulistão, se tornou uma obrigação na equipe do Corinthians. Porque, meus amigos, desde a equipe do Vasco da Gama a gente já via, né? O Emiliano Dias é quem toma as principais decisões nas equipes treinadas por Ramon Dias. Já tinha sido assim no Botafogo, né? Quando o Ramon Dias assumiu o Botafogo, mas não pôde estar à beira do campo, sofreu uma operação, não houve bons resultados do Emiliano Dias. Aí a direção do Botafogo, que tinha sido rebaixado naquele ano, disse: não, a gente contratou Ramon Dias, a gente não contratou o filho dele. Mas mesmo assim, é ele quem dirige a totalidade de todos os treinamentos na equipe do Corinthians, e foi assim na equipe do Vasco da Gama. Agora, por isso também o Ramon Dias ele tem levado muitas críticas, porque quem realmente faz os treinamentos ali dentro de campo é o Emiliano Dias. Agora, outra questão que pega também é a questão do Memphis Depay, né? O Memphis Depay terminou bem a temporada de 2024, mas nesse 2025 não começou, não rendeu, e só agora começa a dar algumas reações, agora com o salário. A cobrança é muito grande, né? Um salário de 4 milhões de reais é muito pouco para o que ele está entregando. Ele deu um gol feito na cara do goleiro da equipe do Barcelona, não é? Na última quarta-feira, quando o Corinthians poderia ter reagido, não é? O Corinthians estava perdendo por 1-0, poderia ter empatado, mas realmente, rapaziada, é uma sombra do Memphis Depay do final do ano de 2024, que estreou muito bem pela equipe do Corinthians no Brasileirão, mas que realmente não vem fazendo um bom ano de 2025 com a equipe do Corinthians. Vejam, são aniversários, teve o aniversário dele, né? Foram 3 festas de Memphis Depay com vários jogadores, inclusive por rivais com o Neymar, quando ele foi criticado por alguns torcedores, né, da equipe do Corinthians, e é um principal motivo para reclamações de alguns, inclusive de alguns jogadores. Não se sabe o nome desses jogadores, mas como o blog do Paulinho falou, não é que houve sim um atracamento entre Gustavo Henrique e o Memphis Depay nos vestiários lá de Guayaquil, depois da derrota para a equipe do Barcelona. Alguns torcedores eu vi cobrando o Memphis Depay e outros dizendo que ele estava lutando pelo time. Ele queria uma mudança de reação a partir para cima também dos seus companheiros. Já o GE, né, colocou panos quentes dizendo que não tinham chegado às vias de fato, não. Diferente do que o blog do Paulinho tinha informado, né, que chegaram às vias de fato, realmente. Memphis Depay, inclusive, tinha jogado uma cadeira, né, ao lado da Atena, tinha jogado uma cadeira em cima do Gustavo Henrique, mas o Globo Esporte disse que não. Em cima de algumas informações, mas eu vou falar. Eu confio muito no blog do Paulinho. O blog do Paulinho já deu furos espetaculares, rapaziada, do que acontece na equipe do Corinthians. Foi uma fonte que contou a ele, claro, ele não vai dizer quem foi essa fonte, não é? Claro que ele não vai dizer quem foi essa fonte, mas o Corinthians, que já vinha muito cobrado, né, pela estreia na pré-Libertadores com 1-1 em cima da Universidade Central, e quase que não vence a equipe da Universidade no jogo de volta em Itaquera, o 3-2, e uma equipe totalmente acovardada, totalmente ajoelhada para a equipe do Barcelona na última quarta-feira. Vamos dizer, meus amigos, que a folha da equipe do Barcelona de Guayaquil vamos dizer, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes menor do que a da equipe do Corinthians, e o Corinthians que realmente jogou muito acovardado, muito para trás, e levou 3-0, poderia ter levado mais, viu? Poderia ter levado mais, o prejuízo ainda foi menor do que poderia ser. Agora, meus amigos, toda a aposta de Ramon Dias é pro tudo ou nada contra um empolgado Santos de Neymar, que inclusive eu anotei aqui, viu? 4 vitórias consecutivas a equipe do Santos. O Neymar com 6 participações em gol nos últimos 4 jogos, são 3 gols e 3 assistências. É a melhor sequência do Paulistão no momento da equipe do Santos. E o Neymar que tinha falado, né? Quem tem que ter medo da gente são eles. Quem tem que ter medo do Santos e de Neymar são eles, a equipe do Corinthians. Isso aí o Neymar falou após a eliminação do Santos. O Santos eliminou a equipe do Red Bull Bragantino, né, no último domingo. E ele falou isso aí. Agora, meus amigos, todos os ingressos praticamente vendidos, Neoquímica lotada.
e os torcedores, claro, exigindo uma reação imediata à eliminação, eliminar o rival santista desse Paulistão e ir para a final para o Ramon Dias ganhar uma sobrevida e, quem sabe, ir para uma remontada na próxima quarta-feira, que seria, meus amigos, claro, histórica e inédita. E o Corinthians tem que vencer por 4 gols de diferença, porque se vencer por 3, leva até a cobrança de penalidades máximas. Vitória com menos de 3 gols de diferença, o Corinthians fica eliminado do maior objetivo em 2025, que é a Copa Libertadores da América. E aí, meus amigos, claro, a lembrança de Tite, mesmo saindo menor da seleção brasileira, mas o nome dele dentro do Parque São Jorge ainda é muito forte, não é? Eu falei que foram 3 negativas de Tite, são 2. Foram 2 convites e o Tite recusou da equipe do Corinthians em 2023, quando ele disse que não trabalharia mais no ano de 2023, desde que saiu da seleção brasileira, mas aí aceitou a equipe do Flamengo. E após a Copa do Mundo foram 2 tentativas. Não trabalhava no ano de 2023 e aceitou a equipe do Flamengo, e estremeceu com muitos torcedores corintianos. E ele que chegou a dizer em um podcast, né, que se assumisse alguma equipe em 2023, poderia ser chamado de mentiroso. E foi o que aconteceu. Ele assumiu o Flamengo para a revolta geral lá no Parque São Jorge. Mas o fracasso foi muito grande na equipe do Flamengo. Já saíram da comissão técnica dele o César Sampaio e o Kleber Xavier. César Sampaio, que agora está na equipe do Santos, e o Kleber Xavier, que está procurando um emprego como treinador agora. Não está mais como auxiliar técnico. Mas é aquela coisa, se o Ramon Dias fracassar nesse jogo de amanhã, com certeza segunda-feira poderá estar na rua. Qual é a expectativa? Será que Ramon Dias consegue realmente se recuperar nessa equipe do Corinthians? De uma hora para outra, tinha tudo na mão e de repente tudo saiu da mão dele, e agora ele vai ter que jogar todas as fichas nessa classificação até a finalíssima do Paulistão. Ramon Dias consegue, rapaziada? Se não conseguir realmente Tite, vocês acreditam que Tite pode voltar para a equipe do Corinthians? Deixa aqui o teu comentário e não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, no Boteco Ball, botão vermelho de inscrever-se, deixa teu like. É muito importante para os nossos canais, rapaziada.